Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer ao Paulo Sérgio e à Glenda a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer as palavras do Marco Antônio, com reconhecimento da nossa luta, que também foi feito pelo ministro Zé Gregóri, pelo Belisário. Isso é muito importante para nós, porque, infelizmente, mesmo tendo sido os protagonistas dessa história durante mais de 40 anos, nós, os familiares, somos, em muitos momentos, mal vistos, malquistos e mal entendidos. Fez 30 anos, no dia 22 de agosto, que nós fizemos, no dia da votação da Lei da Anistia no Congresso Nacional, a denúncia do encontro do corpo do Luiz Eurico, meu marido, que foi o primeiro desaparecido que nós localizamos enterrado no cemitério de Ipirus. Logicamente, recebi, a partir de então, uma quantidade imensa de ameaças, não só da direita, mas também da esquerda, porque essa atitude foi uma atitude considerada revanchista, como se naquela época qualquer comentário, qualquer vírgula que se falasse em relação à lei da anistia, qualquer complemento que se quisesse, qualquer crítica, era como se estivéssemos nós querendo desmanchar um compromisso que nós não fizemos, que nós não participamos, que nós não nos incluímos, e abdicar dos nossos direitos de denunciar a tortura, a morte e o desaparecimento dos nossos familiares. Basta falar em se responsabilizar os torturadores para que vozes se levantem a falar de novo em revanchismo, como infelizmente fez recentemente o nosso ministro da Defesa. Isso faz e fez com que nós tivéssemos a pecha incômoda, porque nós estamos sempre ali a lembrar. Como disse o Spielberg, quando lhe perguntaram por que ele filmou a lista de Schindler, ele fez para lembrar. E é isso que a gente faz até hoje. E nós não queremos lembrar para reverenciar o passado. Nós queremos lembrar para que não mais aconteça. Para que o mesmo tiro que teve Carlos Marighella na mão, um tiro de defesa, que mostrou a sua execução, apareça num menino de 8 anos, numa história que me contou a Ângela Mendes de Almeida, nossa companheira, familiar de Mor desaparecido que está, que também tem um processo na justiça contra o Ustra pela morte do Merlino e que é do Observatório da Não Violência em São Paulo. Ela me mostrou uma história de um menino de 8 anos que foi executado recentemente aqui em São Paulo e que tinha na mão a mesma marca do tiro de defesa que matou Marighella. O mesmo mal súbito que matou José Maria Ferreira de Araújo, marinheiro desaparecido aqui em São Paulo em 1970, foi a mesma desculpa que inicialmente foi dada pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, agora em junho desse ano, para justificar a morte de um sem-terra, Edson Brum, que foi morto no interior do estado do Rio Grande do Sul, e eu ouvi. Eu trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, enquanto o deputado que preside a comissão estava lá, no local onde o Edson Brum tinha sido morto, me dizendo que ele tinha levado um tiro nas costas. Eu ouvia o comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul dizer que ele morreu de mal súbito. Felizmente, nós vivemos numa democracia, e esse mal súbito foi imediatamente desmascarado pelos deputados que estavam lá presentes, pelas entidades que estavam lá presentes. Mas o mal súbito que matou José Maria Ferreira de Araújo não nos permitiu até hoje saber em que circunstâncias ele foi assassinado e onde está o seu corpo. É a impunidade dos crimes que foram cometidos naquela época que inspira e alimenta os crimes que são cometidos hoje contra a população pobre e marginalizada desse país. Nesse momento, eu gostaria muito de não ter visto nos jornais de hoje a palavra do presidente da República dizendo que vai limpar o Rio de Janeiro. Pessoas não são sujeira. As pessoas estão aí para ser cuidadas. Eu acho que é por essas coisas que
que muitas vezes nós temos dificuldade em sermos aceitas. Nós não temos partido. Nosso partido é o partido da verdade e da justiça. Não se pode construir a memória sem a verdade. E não se pode construir a verdade sem a justiça. Infelizmente, as leis que foram feitas até hoje no Brasil, o Brasil tem cumprido um caminho na busca da verdade, mas esse caminho tem sido tortuoso na busca da reparação, que é só o que foi feito até hoje. E tem sempre delegado a um segundo plano a verdade, nem se fala na justiça. A Lei 9.140, de 95, foi uma lei conquistada por nós, familiares, sociedade civil. O Zé Gregório sempre reclama que a gente fala mal da lei. A mesma crítica que nós fazemos à lei naquela época, nós fazemos até hoje. Nós não falamos mal da lei, a lei foi uma conquista. Eu não sei se nos dias de hoje aquela lei seria feita. O que a lei fez? Ela reconheceu a morte de 136 dos desaparecidos políticos que estavam no nosso dossiê, como disse hoje o Belisário, e criou uma comissão para examinar novos casos. O ônus da prova de quem era? Nosso. Nós tivemos que provar à comissão que a ditadura militar tinha mentido em suas versões de suicídios, atropelamentos e tiroteios. Se o ministro Zé Gregório, na época, certamente tinha essas informações, tanto que ele nos disse aqui que ele precisou, que quando ele conseguiu convencer os militares que as pessoas tinham sido mortas, executadas, foi mais fácil a aceitação da lei. Mas essas informações não vieram para dentro da comissão e nem para dentro do processo. Eu integrei essa comissão em nome dos familiares por 10 anos, de 95, quando a lei foi constituída, até 2005. Na presidência estiveram Miguel Reale Júnior, inicialmente, depois Luiz Francisco Carvalho Filho. Depois, quando Luiz Francisco saiu da comissão e que entrou Agostinho Veit, já no governo Olívio, foi a época em que eu saí, porque eu achei que a comissão estava caminhando num caminho diverso do que deveria ser. Né, caminhando não mais no sentido de uma comissão de Estado, mas de uma comissão de governo. Então, foi a época em que nós nos retiramos daquele trabalho que está sendo reconstruído agora. Agora, todos os processos, nós é que tivemos que fazer. A verdade, o pouco de verdade que foi construído a partir desse trabalho da comissão, foi a partir dos nossos processos. Nós invadimos o arquivo do Instituto Médico Legal aqui em São Paulo, na época em que era governador Orestes Quércia, de um orelhão na frente do IML, algum jornalista que estava lá nos deu o telefone do Quércia, nós ligamos, alô, senhor governador, nós estamos aqui, vamos lacrar as portas. Assim nós tivemos acesso às primeiras fotos relativas aos nossos familiares. Nós ficamos dentro do Instituto Médico Legal dias e dias olhando fotos de cadáveres mutilados, uma coisa que é muito difícil suportar, buscando naquelas fotos enxergar os nossos familiares. Nós passamos a atender, dentro do Instituto Médico Legal, a população nesse país que buscava os seus desaparecidos. A Melinha, a Crimeia, eu e o Ivan Seixas ficávamos dando plantão no IML, porque lá nós estávamos olhando os laudos e as pessoas que não tinham a quem recorrer atrás dos seus desaparecidos comuns da violência da cidade, a gente acabava atendendo. Até que, claro, nos tiraram de lá. Nós não... Onde é que eu estava? Eu estava no Instituto Médico Legal. Depois do Instituto Médico Legal, onde nós encontramos os primeiros laudos, as primeiras informações acerca dos nossos familiares, nós tivemos acesso ao arquivo do DOPS de São Paulo, do Paraná, o do Paraná de uma forma integral, que era governador, o governador Requião, quando ele abriu os arquivos. O daqui de São Paulo de uma forma precária. Quando abriram os arquivos, nós tivemos acesso a alguma parte. O do Rio de Janeiro, já não.
E nós não temos acesso aos arquivos hoje. Essa questão arquivos deveria fazer parte de uma outra discussão e de uma outra mesa, porque eu acho que eu ficaria 1 hora relatando a vocês o que aconteceu com essa coisa dos arquivos nesse nosso país. Tanto o presidente Fernando Henrique quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva são responsáveis, sim, pela possível destruição dos arquivos da repressão política nesse país. Em 1994, esses arquivos existiam. Era ministro Maurício Correia, ministro da Justiça. Ele criou uma comissão coordenada por ele, com a participação dos coordenadores jurídicos das 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E a eles entregamos o tal do nosso dossiê dos mortos desaparecidos, e as 3 armas produziram relatórios sobre cada um dos nossos familiares, em 1994. Não foi 94? Foi 93. 93. Esses relatórios existiam em 93. Aonde eles foram parar? O relatório do Ministério da Marinha, por exemplo, tinha datas diferenciadas das que nós tínhamos para a data dos nossos familiares mortos no Araguaia. Ali nós começamos a ver que algumas informações dos nossos dossiês estavam erradas, que alguns que a gente achava que tinham morrido em confrontos na rua, na verdade, tinham sido presos e mortos sob tortura. Isso nós descobrimos não só através desses relatórios, como quando nós fomos preparar os processos para a Comissão Especial de Indenização. Ao examinar com lupas, com lentes, as fotos dos corpos dos nossos familiares, nós fomos descobrir que, na verdade, ele não tinha morrido de tiroteio, ele tinha sido preso e torturado. Muitos deles nós descobrimos assim. Esses arquivos, nunca ninguém nos deu a resposta de onde foram parar. Não era mais ditadura. Não era mais ditadura. Desde 1979, quando nós fizemos a denúncia do encontro do corpo do Luiz Eurico, até hoje, nós resgatamos dos cerca de 160 desaparecidos políticos, 4 corpos. 1, 2, 3, 4. Não cabe na palma da mão. O Luiz Eurico, que foi em 1979, o Denis Casimiro, que estava enterrado na vala do cemitério de Pirus, que foi aberta pelos familiares, e pela primeira vez nós tivemos o apoio institucional, que foi da prefeita Luiza Erundina, que criou uma comissão para fazer exames. Depois, a Maria Lúcia Petit, que a Laura falou ontem, e o Bergson, que foi recentemente identificado. Esse corpo do Bergson foi identificado porque aqui entre nós existe uma guerrilheira do Araguaia chamada Crimeia Schmidt de Almeida, que em 1991 foi ao Araguaia com a Comissão de Justiça e Paz, que foi provocada pela família de João Carlos Haas Sobrinho, que é um médico gaúcho desaparecido, para ir ao Araguaia na busca da sepultura do seu irmão. A Sônia Haas teve o apoio da Margarida Genevois, da Comissão de Justiça e Paz. A Crimeia foi junto ao Araguaia, o Atom Fon foi junto como representante do advogado das famílias, e lá foi encontrado este corpo, que foi apontado como sendo do João Carlos Haas, esse corpo que tinha as mãos e os pés amarrados com nylon, como a Laura contou ontem, e foi abandonado pelo Palhares na mesma sepultura. De lá foi retirado o corpo de Maria Lúcia Petit, que só foi identificado muitos anos depois. A Crimeia guardou o lugar dessa sepultura, e quando nós voltamos a Xambioá, com a comissão, já agora com a comissão governamental em 1996, foi o primeiro corpo que foi retirado. E nós voltamos em 96 com a equipe argentina de antropologia forense, que felizmente nós viemos a conhecer graças ao Paulo Sérgio Pinheiro e ao Neve, que eu nem sabia que já tinha esse nome, quando em 1990 nós abrimos a vala do cemitério de Pirus, e você trouxe ao Brasil a equipe argentina de antropologia forense e o Clyde Snow. A partir dali, nós estabelecemos uma relação com a equipe argentina de antropologia forense, e nós, familiares, não aceitamos, e já dissemos isso diversas vezes à comissão e ao governo federal, que nós não aceitamos que buscas de corpos sejam feitas, que não sejam feitas pela equipe argentina de antropologia forense. Porque não existe no Brasil, pelo menos nós não conhecemos e até hoje não vimos,
quem faça a exumação de forma a conservar o corpo da forma como ele foi colocado dentro da sepultura, que é isso que faz a equipe argentina. Se a bala entrou na cabeça, nós vamos encontrar a bala na cabeça. O corpo não vai ser retirado como retiram os médicos brasileiros, legistas. Se existem restos de corpos, como nós encontramos na reserva indígena de Sororó em 1996, o resto de 2 corpos de guerrilheiros do Araguaia que tinham ali sepultados e foram retirados, esses restos só foram encontrados, do nosso ponto de vista, porque lá estava a equipe argentina de antropologia forense. Nós não conhecemos esses legistas que estão hoje trabalhando a cargo do ministro da Defesa. Nós não conhecemos esses legistas que estão trabalhando a cargo do ministro do Comando do Exército. Nós conhecemos o posicionamento do Exército Brasileiro nesses anos. Em 2006, foi agora, a turma de oficiais que se formou aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a turma de oficiais escolheu para ser o patrono Emílio Garrastazu Médici, o mais sanguinário dos ditadores. Isso não foi ontem, não foi ontem, eu quero dizer, num passado distante, isso foi agora. O que o Exército respondeu? Que são os alunos que fizeram essa escolha, que não é o comando. E que ensinamento esse Exército tem dado aos seus alunos para que eles escolham como patrono um homem que foi capaz de ordenar que as cabeças fossem cortadas, que os órgãos fossem exterminados, que as orelhas fossem decepadas, porque esses eram os presidentes que o país teve. Quem mandou que fosse morto Manuel Felfilho foi o presidente Geisel. Geisel podia estar comandando a abertura, mas enquanto ele estava comandando a abertura, do final de 73 até 75, não existe morto oficial no Brasil. Todos são desaparecidos, porque o Geisel disse o quê? Tem que matar, mas matar sem deixar pistas. Então foi o Geisel, por mais que ele tenha deixado depois essa coisa na história de que ele foi um homem que comandou a abertura e que derrubou o comando do 2º Exército, tinha gente ainda respondendo o comando dele quando ele mandou matar. E, felizmente, hoje em dia, nós temos informações e suficientes de documentos históricos que comprovam isso. Quanto tempo eu falei já? Faltam 10 minutos. Ixi, então tem muito tempo. Olha, o que eu acho principal da gente poder dizer neste momento é que, assim como se dizia que era revanche a nossa luta em 79 e se diz hoje quando nós buscamos justiça, é muito complicado se esperar de nós familiares um perdão. É muito complicado esperar de nós a reconciliação. Eu não sou cristã, mas se eu fosse, eu não ia perdoar. O perdão é uma coisa individual. O Estado não tem que discutir perdão conosco. O Estado não tem que discutir reconciliação. Eu quero que a reconciliação venha do lado de lá. É o governo que tem que começar esse processo de reconciliação, abrindo seus arquivos, realmente investindo na busca dos nossos desaparecidos, ensinando as Forças Armadas e mostrando às Forças Armadas o que foi feito, o que eles eram e o que são hoje. São os militares que nos agrediram dessa forma, que tem que vir a nós, nos pedir desculpa, assumir o que fizeram, e aí nós vamos poder começar a pensar em reconciliação. Não tem reconciliação sem justiça e sem julgamento e sem a punição dos criminosos. Eu tenho certeza absoluta, e essa é a minha opinião absolutamente pessoal, que nós teríamos outra história nesse país se nós tivéssemos como presidente, por exemplo, o Paulo Vanuc, que é o ministro dos Direitos Humanos. O presidente da República não conhece a nossa história, não quer conhecer. E se conhece, diz que aqui morreram poucos. E se conhece, pretende limpar o Rio de Janeiro. É uma outra expectativa em relação ao que sejam direitos humanos e o que a gente vive cotidianamente como militantes da área de direitos humanos, que praticamente somos todos nós. Essa história, para ser contada, precisa ser assumida pelo governo federal, que até hoje não assumiu. A Maria Estela Gregório nos dizia ontem que o Fernando Henrique pediu desculpas à nação. Nós não ouvimos. Ela disse que pediu no dia que foi, que ele
mandou a lei para o Congresso Nacional. Nós estávamos do outro lado da rua, em frente ao Congresso, em frente ao Palácio, entendeu? Um calor imenso, um sol imenso, dezenas de familiares idosos, inclusive, que estavam lá, muitas mães que nós não temos mais hoje conosco estavam lá, e nós fomos impedidas de estar na cerimônia. Então, nós não ouvimos esse pedido de desculpa. Se ele foi feito, ele foi tímido. E o presidente Lula também não fez. Para nós, as leis foram uma conquista. Primeiro, a Lei 9.140, depois o Zé Gregório ampliou o período de abrangência da lei, porque tinham ficado fora, a lei ia até 79, e tinham ficado de fora os argentinos desaparecidos no Brasil em 1980. Então, o Fernando Henrique ampliou o período da lei. Mas ficaram de fora ainda todos aqueles que nós não conseguimos provar que tinham sido mortos, que não tinham sido mortos em suicídios, atropelamentos, tiroteios. E o que este governo fez em 2003, se não me engano, foi ampliar a lei de forma a atingir os que se suicidaram, os dentro da prisão ou para não ser presos, os que morreram em função das torturas, os que morreram nas passeatas, manifestações estudantis. Esses nomes todos tinham ficado de fora. Então, essa segunda fase da lei abrangeu praticamente todos, ainda não todos, os nomes que nós temos elencados no nosso dossiê como mortos e desaparecidos políticos. Ainda há situações que ficaram de fora. As nossas principais críticas à lei eram e são de que não dá ao Estado, o Estado não reconhece que matou, porque não reconhece que matou, mas não diz como matou. Então, não nos diz de forma alguma como foram mortos os nossos familiares, por quem foram mortos, e não encaminha a punição dos responsáveis. E, principalmente, uma coisa que muito nos incomoda é que trata a questão dos familiares mortos desaparecidos como se fosse uma coisa pessoal, entre governo e família. Eram os familiares que tinham que apresentar requerimentos para que a comissão viesse examinar. Essa é uma crítica que nós sempre fizemos, que não é uma questão familiar, não é uma questão da sociedade. E esse mesmo tratamento está sendo dado agora nessa propaganda que o governo está sendo feito. São os familiares que estão participando dessa propaganda, indo à televisão pedir que os arquivos sejam abertos. Eu gostaria muito que estivesse lá o presidente da República. Eu gostaria muito que estivesse lá o ministro da Defesa, os comandantes militares, realmente dizendo, estamos aqui para assumir essa história, estamos aqui para pedir desculpas à nação pelo que nossas instituições fizeram com essa história, pelo que o Estado fez com essa história. Era isso que a gente queria ver. E é por isso que nós criticamos essa campanha, por mais que ela esteja tendo, segundo nos dizem as pessoas que assistem, um caráter informativo. As pessoas têm assistido e têm se informado que o Brasil ainda tem desaparecidos políticos. Agora, quem está dizendo isso, mais uma vez, são os familiares, e é esse caráter pessoal que a gente não consegue aceitar. Essa apologia à tortura, que é uma coisa que se fez naquela época e que até hoje não se pode punir, é uma coisa impressionante. Alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, que é no interior do Rio Grande do Sul, os recrutas, o pessoal que está fazendo serviço militar, faz ginástica, corrida pelas ruas, e eles passavam cantando: tortura é uma coisa muito fácil de fazer, pega o inimigo e maltrata até morrer. Esse era o canto dos recrutas do Exército Brasileiro. Alguém foi responsabilizado por isso? Alguém falou que isso não pode mais fazer? Nós não vimos acontecer, entendeu? Nós não vimos acontecer, assim como a gente continua assistindo às mortes por tortura nas delegacias que acontecem nesse país. Então, são coisas que que caminham juntas. E por mais que a gente, mal ou bem, consiga dizer que essa história passou, ela não passou. Ela não passou e ela fica em nós de uma forma muito intensa. É super importante a gente lembrar, e eu vou terminar pedindo muito que o Paulo Sérgio encaminhe, quando forem fazer
esse monumento em homenagem aos uspianos, uma história muito impressionante que nós só ficamos conhecendo quando foi constituída essa comissão especial, que é a história do Juan Antônio Carrasco Forrastal. Esse menino era boliviano, morava, o irmão dele chamava Jorge Rafael, fazia engenharia e moravam no CRUSP. O pai era um adido, aqui na Embaixada da Bolívia. E o irmão foi preso quando foi invadido o CRUSP, em 1968, começo de 1968. O irmão, final de 68, o irmão foi preso, o Jorge Rafael, que fazia engenharia e se formou em engenharia aqui nessa faculdade. E o irmão mais jovem, que era o Juan Antônio Carrasco Forrastal, foi atrás dele. Ele era hemofílico, usava uma bengala, tinha uma perna mecânica e foi preso também. Eles foram levados para o quartel de Quintaúna. Eles ficaram 1 ano presos. O Juan Antônio teve sua perna retirada, teve sua bengala retirada, ele levava choques exatamente nessa perna machucada. Ele ficou completamente desestruturado. Eles foram soltos no começo de 1969. Nunca, ninguém soube disso. Ninguém que tivesse atuado junto do movimento estudantil naquela época soube da prisão desses 2 irmãos bolivianos. Eles saíram da cadeia, o irmão mais velho se formou aqui nessa faculdade e anos depois morreu num acidente de carro. O irmão mais jovem nunca se recuperou. Eu acho muito impressionante essa história, vocês me desculpem, mas eu sou chorona e conto chorando. Esse pequeno nunca se recuperou, ele ficou completamente traumatizado. A mãe conseguiu, alguns anos depois, que ele fosse levado para ser tratado na Cruz Vermelha. E ele estava sob tratamento na Cruz Vermelha quando, em 1972, dias antes, outubro de 1972, dias antes do assassinato de um intelectual, professor dessa universidade, que chama Antônio Benetasso, que morreu sob tortura aqui no Brasil. Mas dias antes da morte do Benetasso, num descuido que a mãe teve, esse menino se matou. Essa mãe ficou sem os 2 filhos bolivianos que morreram em função da ditadura militar. Ela foi indenizada pela comissão especial pela morte desse filho mais jovem. Mas é uma história que é uma história dessa universidade. É uma história que essa mãe, essa família tem que ser homenageada por nós, sempre que puder, e especialmente por essa universidade, porque foi aqui dentro do CRUSP que esses 2 irmãos foram presos. E foi ali que começou o drama dessa mulher, que nós não conhecemos. Eu não conheço ela nem de foto, nem de nada, conheço ela através do seu requerimento à comissão especial. Então, a luta dos familiares tem sido essa. Nós queremos lembrar cada um deles. Até hoje se aplaude quando os criminosos nazistas são julgados, encontrados e condenados. É isso que nós queremos que aconteça um dia. Que quando os torturadores brasileiros sejam julgados e condenados, nós possamos fazer com que o mundo venha aplaudir. E é para isso que a gente trabalha, não para ser chato e revanchista. Nós trabalhamos pelo futuro, para que vocês que são jovens possam viver um outro mundo e construir esse mundo em cima da verdade e da justiça.